sofri muito bullying no colégio antes do bullying existir. Eu tinha um professor, por exemplo, que não falava meu nome na chamada. O Jair Bolsonaro, é preciso ser justo com ele. Ele estava, por méritos próprios, no lugar certo, na hora certa. Ele não teve sorte. Ele descobriu o antipetismo e se colocou nesse lugar organicamente. Não teve um consultor de marketing que disse para ele, ó, Jair, vai por aqui, que esse é o caminho. Não, ele se posicionou ali. Eu sou o maior militante da reforma da Previdência. Eu sou mais militante da reforma da Previdência do que o Jair Bolsonaro. E o Jair Bolsonaro tem muita dificuldade a lidar com a ideia de que ele possa ser eventualmente impopular ou ter a sua popularidade ameaçada. Meu convidado de hoje é Carlos Andreasa. Carlos Andreasa, colunista do Jovem Pan, do Jornal Globo, editor executivo editorial da editora Record. Enfim, um homem que edita de Rodrigo Constantino, passando por Bruno Garchagen, passando por Nélida Pion. Todo mundo. Passando por Olavo de Carvalho. É um editor de grandes livros, de grandes sucessos. Não sei nem por onde que eu começo, na verdade. Acho que vou começar perguntando a pergunta clássica brasileira no momento. Você é de esquerda ou de direita? É uma ótima pergunta. Eu tenho uma formação conservadora, né? Por estímulo meu mesmo, quer dizer, por demanda minha. Eu me interessei desde cedo pelos autores de direita, os autores conservadores, a bibliografia liberal e conservadora, desde os autores clássicos até os contemporâneos. Então, em tese, considerando o escopo ideológico do pensamento universal, eu seria alguém de direita. E eu fico muito confortável nesse lugar, especialmente quando a gente pensa no que é a esquerda brasileira. O problema é pensar no que é a direita brasileira nesse momento, o que também gera um certo incômodo, e eu já apanhei muito por dizer isso, Leda, mas eu não considero o Jair Bolsonaro um conservador. O bolsonarismo gostaria muito de ser colocado nesse lugar como o conservadorismo brasileiro. Sem dúvida que há ali entre os seus apoiadores alguns conservadores, mas o que o Jair Bolsonaro é, e portanto seu governo também é reacionário. E isso eu não sou. Eu não idealizo o passado, eu não fantasio sobre o passado, eu defendo o conjunto cultural, de tradições, os avanços da civilização, a constituição da democracia liberal, da democracia representativa que nos trouxe até aqui. Eu sou muito defensor da nossa Constituição, não a de 88 exatamente, a ideia de que existe uma Constituição e que ela é produto de peso, de história, de cancha, de conquistas, e que a partir daí surgem os pilares que sustentam o nosso regime. É o conservadorismo, historicamente, que sustentou esses pilares e que nos trouxe até aqui. Eu acredito piamente nisso. Então eu sou, pensando do ponto de vista objetivo, conceitual, eu sou um conservador, mas muito pouco preocupado em me definir como de esquerda, de direita, especialmente porque eu estou inserido no debate público. Eu tenho meu papel de editor, que é muito importante, mas eu hoje sou um comentarista, uma voz com algum eco, com alguma importância no debate público, e eu tenho de ser crítico, fiscalizador, dedicado a esmiuçar as virtudes e os problemas do governo de turno. Se o governo de turno é o de direita, e se eu cumpro meu papel bem, e se alguém quer com isso dizer que eu sou um comunista e que tenho que ir para Cuba, dane-se. Você não irá para Cuba, inclusive. Eu irei para Cuba. Você sabe que eu sou um grande apreciador, mais apreciador do que conhecedor de charuto. É o meu vício. E um whisky também. Então, eu fumo charutos cubanos. É a minha relação afetiva com Cuba. Eu nunca fui a Cuba, mas prometo que no exato momento em que a ditadura cair, em que a democracia chegar a Cuba, eu serei o primeiro a fumar, o primeiro cubano da liberdade, o primeiro charuto cubano da liberdade. Vai fumar lá em Cuba? Lá inclusive. Em Cuba, sem dúvida nenhuma. Você é neto do Andreasa. Sou neto do Andreasa. Você sabe que eu conheci seu avô? Você já me contou, você já me contou. Eu fui na inauguração da Freeway, Porto Alegre Osório, cobrindo para um jornal chamado O Jornal. E ele era o ministro dos transportes nessa época. Quer dizer, eu não conheci só como jornalista na coletiva, assim, da sua mãe não, sua amiga. É Sim, diferente. É verdade. É diferente, que é jornalista, inclusive.
Ele influenciou você? Você sofreu bullying no colégio? Como é que foi essa história? Ele me influenciou pouco em vida, porque eu tinha 8 anos quando ele morreu, embora eu tenha a lembrança dele, que era uma presença muito magnética, um homem muito bonito. Um homem bonito, grande, um olhão, e né? o cabelo colorido, prateado, era uma presença. Um sorrisão. Mas tivemos um contato muito pequeno, embora ele tenha introduzido esse meu prazer pelo uísque, né? Porque numa época politicamente incorreta, ele tomava um uísque, ele era também essa coisa debaixo do sol, ele era muito queimado, não tinha essa preocupação com a pele que há hoje, então ele ficava lá comendo uns cubinhos de queijo e tomando uísque, que era basicamente gelo, água e 2 ou 3 pingos de uísque. E eu achava aquilo fascinante e ele me deu para provar, e eu achava o máximo, eu achava o máximo aquilo. A influência dele sobre mim é posterior e decorre muito do bullying. Quer dizer, eu sofri muito bullying no colégio antes do bullying existir. Eu tinha um professor, por exemplo, que não falava meu nome na chamada. Meu nome é Carlos Lomba Andreasa, o professor me chamava de Carlos Lomba. Tinha pessoas que tinham 50 nomes, gente da família real, então, falava aquele nome inteiro, mas o meu era Carlos Lomba, não falava o nome do meu avô. Isso era um professor de esquerda. Claro, mas os professores geralmente são de esquerdas, né? Uma coisa que existe é a doutrinação esquerdista nos colégios, né? Eu, por exemplo, sou contra o projeto Escola Sem Partido. Eu acho um equívoco. Mas isso não quer dizer que a causa fundamental esteja errada. Existe, de fato, uma doutrinação de esquerda no colégio, porque os professores são de esquerda. Isso é uma coisa que precisa ser combatida e só se combate com educação, com melhoria das condições de ensino. Então, em função, voltando, do bullying que eu sofria, eu comecei a me interessar pela história do meu avô, para poder defendê-lo, né? E descobri um homem muito interessante e que gerou uma série de contraditórios dentro de mim, porque ao mesmo tempo que foi um grande homem público, um grande construtor... Um realizador. Realizador. Né? Você não vai a lugar nenhum do Brasil hoje sem passar por alguma obra dele. Inclusive Porto, você não sai do Brasil. A ponte de Niterói foi o projeto dele. Ele foi aquele que viabilizou aquilo e foi ministro durante todo o período de sua construção, de 68 a 74. Chegou a morar numa ilha, praticamente embaixo da ponte, para poder acompanhar a obra num momento delicado, que teve uma troca muito complexa de consórcio construtor. Então, eu tinha uma grande admiração por esse homem que é um construtor do Brasil. Você vê que a ponte Rio-Niterói, uma ponte que ligasse Rio a Niterói, era um projeto que existia, uma ideia que existia desde Dom Pedro I. Quem realizou? Mário Andreasa. Então, ao mesmo tempo que cultivei uma grande admiração pela capacidade de realização dele, um homem muito trabalhador, ele foi o signatário do AI-5. Algo que para mim é muito difícil, incomoda. Então, para mim a formação foi muito bom lidar desde cedo, inclusive sob pressão no colégio, com esse contraditório, porque a vida é assim, né, Leda? A gente está vendo agora um mundo polarizado, de extremos, e quando na verdade o barato é a nuance, né? O barato é você pegar o personagem ou a conjuntura e identificar as qualidades. Nem tudo é totalmente ruim, nem tudo é absolutamente bom. Tem sempre alguma coisa, claro. Tem coisas que são completamente ruins. O nazismo é completamente ruim. Não quero generalizar. O nazismo, racismo. Isso, mas assim, algumas coisas as são pessoas, as circunstâncias, elas têm uma dinâmica própria. É possível encontrar virtude. É possível encontrar virtude no Jair Bolsonaro. Qual virtude? O sujeito que conseguiu conduzir uma campanha eleitoral como aquela, alguém que soube... O Jair Bolsonaro, é preciso ser justo com ele, ele estava, por méritos próprios, no lugar certo, na hora certa. Ele não teve sorte. O Jair Bolsonaro foi alguém... Ele lutou por isso. Não, lutou por isso e identificou, do ponto de vista orgânico mesmo, as demandas, a consciência social do brasileiro. Ele era, historicamente, alguém... defensor da bandeira da segurança pública, que desde sempre estava óbvio, seria a grande questão dessa eleição. Me lembro de entrevistando o Geraldo Alckmin, eu perguntava, governador, pela Jovem Pan, governador, o senhor concorda, porque eu achava, que a segurança pública vai ser a grande bandeira dessa disputa eleitoral? E ele dizia, não, é importante, mas o mais importante é emprego, renda. Emprego, renda. E para mim era óbvio que que para o sujeito ter emprego e renda, ele precisa estar vivo antes. Portanto, que a questão da segurança pública era muito mais importante. O Jair já estava com isso consigo identificado muito antes, né? E radical nesse aspecto, que é o que a população queria. Depois ele identificou isso mais recentemente, acho que em 2014, tanto que em 2010 ele teve 120 mil votos, em 2014 ele tem quase 500 mil, se não 500 mil. Um crescimento espetacular em 4 anos. Porque nesse intervalo,
Ele deixou de ser apenas o defensor de corporação, o líder de segurança pública, defensor das Forças Armadas e dos militares de modo geral, para ser também uma voz antipetista. Ele descobriu o antipetismo e se colocou nesse lugar organicamente. Não teve um consultor de marketing que disse para ele, ó, Jair, vai por aqui, que esse é o caminho. Não, ele se posicionou ali e se posicionou ali com o discurso dos costumes, que eu acho muito interessante, né? Quer dizer, kit gay, escola sem partido, ele encontrou um veio. E mais recentemente ele trouxe para si o que foi decisivo para a vitória dele, que é o símbolo da antipolítica, né? Uma das consequências, um dos efeitos colaterais da Lava Jato e do lavajatismo, como eu chamo, é a política ter sido jogada na lama, né? Todos os partidos foram para a lama, todo mundo era bandido. Ele foi o grande beneficiário disso, ele foi o que sobrou disso, ele virou a voz anti-establishment. Então, porque ele não estava envolvido na Lava Jato. Não estava envolvido na Lava Jato, e sejamos sinceros, não estava mesmo e também não poderia, porque não tinha poder, não participava de nada, então também não poderia. Mas objetivamente não estava. Então, você tem a constituição do candidato perfeito. Se você pensar em retrospectiva, eu mesmo, que tinha dúvidas sobre a vitalidade dele, a capacidade dele vencer a eleição, olhando em retrospectiva, ele era imbatível. Ele já era um candidato imbatível. Então, é claro que ele tem mérito, é claro que ele é um líder importante. Eu tenho realmente dúvida sobre se ele está à altura do desafio de governar o Brasil. Alguém vai dizer, mas o Lula estava? Não estava. Esse é o drama. Esse é o drama. Quer dizer, talvez nós estejamos diante de mais um ciclo a ser perdido. Ao mesmo tempo, a bola está quicando aí no que eu chamo de governo Guedes. Os bolsonaristas ficam loucos comigo. Mas eu falo que tem o governo Paulo Guedes, que é o governo virtuoso. Se o governo Guedes emplaca, ainda que a duras penas, porque o governo tem uma operação política muito precária, se emplaca a reforma da Previdência, com alguns ajustes adicionais, quer dizer, diminuição da pressão fiscal, diminuição do impacto fiscal, algo na área tributária, algum programa de concessão, privatização, o Brasil pode entrar num ciclo econômico virtuoso, voltando a gerar empregos, que é o que todo mundo quer em 2, 3 anos, que permita ao Jair Bolsonaro, mesmo tendo um governo ruim, governar por 10, 15 anos, repetindo um ciclo parecido com aquele do lulopetismo. Bom, se ele conseguir, vai ser bom. O mercado vai ficar feliz. Mas o Brasil precisa disso. O Brasil precisa de geração de emprego, tudo isso. Então, se encaixar, o que eu quero dizer é que eles vão poder brincar de parquinho ideológico por 10, 15 anos sem que ninguém se incomode. Mas você está torcendo para dar certo ou para dar errado? Eu sou o maior militante da reforma da Previdência. Eu sou mais militante da reforma da Previdência do que o Jair Bolsonaro. Eu falo mais da reforma da Previdência dele, defendo mais a reforma da Previdência dele do que ele próprio. Eu, por exemplo, acho que tem que ser 65 anos. O projeto dele é 65, 62. Mas ele, na primeira brecha que teve, falou de 60 anos para as mulheres. Deu uma mão para o Congresso. Você acha que depois do presidente falar em 60 anos, o Congresso vai defender 60 anos para as mulheres ou vai defender uma aproximação para baixo da idade dos homens? Então, o presidente tem muitos erros. Tem que ter convicção. Eu não tenho certeza da convicção do presidente da República. Aliás, não. Eu estou certo de que ele não está convicto da reforma da Previdência que ele apresentou. Ele não gostaria de fazer uma reforma da Previdência como essa. Isso eu tenho certeza. Na primeira entrevista que ele deu, assim que foi eleito presidente, antes de assumir, agora eu tenho dúvida se ele já tinha assumido, mas não importa, foi o SBT. Ele falou que a reforma dos sonhos dele era uma em que a idade mínima dos homens seria 62 anos e das mulheres 57. Isso é um desastre. Isso significa empurrar o problema fiscal brasileiro, previdenciário, para o próximo governante. Isso não é governar como estadista. Estadista é esticar a corda como o projeto que ele apresentou. Se ele matar no peito, que ele não fez até agora, a reforma é essa, 65, 62, e nós temos que ter um impacto fiscal de 1 trilhão, como defendido pelo meu ministro da Economia, eu vou ser o primeiro a aplaudir. Mas eu estou muito tranquilo. Eu estou na Jovem Pan, no Jornal o Globo, em todos os espaços que eu tenho, militando por esta reforma, porque significa a solução do Brasil. Qual é a solução do Brasil? Não é a alegria do mercado financeiro, é a geração de empregos. É destravar a economia, tracionar a economia. Algo para 2 e 3 anos. Mas para isso, Leda, o presidente precisa queimar capital político. Ele precisa ser impopular. E o Jair Bolsonaro tem muita dificuldade a lidar com a ideia de que ele possa ser eventualmente impopular ou ter a sua popularidade ameaçada. Isso é ruim para quem quer ser um... Por quê? Por vaidade? Porque ele se acostumou a ser um mito. Ele se acostumou a ser esse monstro da comunicação. Alguém que tudo quanto fala é exaltado, alguém que não erra. Só que uma coisa é você militar... Mas a imprensa só mostra os erros, né, o tempo todo, você não acha? Não acho. Você acha que a imprensa está sendo isenta?
Tá empenhada em achar que ele vai governar. Toledo, é difícil generalizar. Com isso. É difícil generalizar, tá? Então, o que eu percebo é que, individualmente, o jornalista, que geralmente tem uma formação de esquerda, é resistente a esta nova fase e muito cioso das suas posições e tem uma dificuldade, inclusive, com essa comunicação direta do presidente. Mas também, pensando em retrospectiva, a imprensa, mesmo a de esquerda, os jornalistas de esquerda, foi muito duro com os governos petistas. Em denunciar, em apontar os problemas, em apurar o caso do Mensalão e depois do Petrolão. Então, o que me incomoda no presidente Jair Bolsonaro, isso é um problema para governo, para quem quer governar, é que me parece que ele é aquele tipo de líder que não é incomum, que sempre precisa de um inimigo. Tem sempre que ter um adversário, sempre tem que ter alguém contra, alguém para bater, alguém para denunciar. Você acha que ele está no clima de campanha? Eu acho que ele depende do clima de campanha. Eu acho que ele tem essa vocação. Porque como é uma campanha eleitoral? É uma guerra. É uma batalha. E o Jair Bolsonaro, o melhor do Jair Bolsonaro, em termos de comunicação, passa pela beligerância, pelo confronto, pelo dedo na cara. Eu não vejo o Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro é alguém, em termos de Forças Armadas, que vem da artilharia. Ele é da trocação, ele é do tiro. Ele não é... Inclusive um dos motivos pelos quais ele foi eleito, quer dizer, um dos argumentos eleitorais dele foi que ele passou 30 anos no Congresso sem se meter com negociações. Porque, de fato... De fato foi. Ele foi, mas por que criminalizar a negociação? A negociação que ele precisa agora para aprovar a reforma da Previdência não é criminosa. Nem toda troca política entre o Executivo e o Parlamento é criminosa. E o Jair Bolsonaro, com essa lógica beligerante, criou um clima do toma lá da cá, em que a negociação com o parlamentar, inclusive o parlamentar bom que existe, é uma atividade criminosa. Inventou, por exemplo, objetivamente, que governaria com as tais bancadas temáticas. Essas bancadas temáticas não existem para os fins que ele precisa para aprovar a reforma da Previdência. Não se fala mais disso. Chegou ao ponto de levar, aliás, num gesto muito bom para elogiar, levar debaixo do braço, algo inédito, o texto da reforma da Previdência para o Parlamento. Ele próprio foi levar num dia de gala do governo. Primoroso, completamente. Mas fez isso, apresentou seu principal projeto sem ter base de apoio conhecida, sem ter feito qualquer articulação prévia. Qual é a consequência disso? Fica mais caro. Agora está tendo que se explicar, e é o que ele está fazendo, por liberar emendas para os parlamentares. Mas são emendas obrigatórias. São emendas obrigatórias que já eram emendas obrigatórias da gestão anterior. Rubricadas. Sim, né? Mas que estavam contingenciadas, porque o Executivo pode contingenciar, pode segurar a emenda, congelar a emenda, não precisa dar. Ele não é obrigado a dar essa emenda agora. Ele está dando legitimamente. Esse aqui é o meu ponto. Ele que criou o mito de que isso é um crime. Ele legitimamente está fazendo aquilo que deveria ter feito muito antes. Negociar com o parlamento, ouvir as demandas do parlamento, liberar emendas, aquelas que estavam contingenciadas, como ele está fazendo, não esconder a verdade dos fatos, e sim, por que não? Os partidos políticos têm pessoas qualificadas. Por que não usar os partidos políticos em troca de apoio legitimamente, em troca de cargos em segundo e terceiro escalão? Nem todo mundo é bandido em Brasília, nem todo mundo é bandido nos partidos. Isso é uma visão que torna a negociação política que ele precisa fazer para governar mais cara. Esse é o ponto. Por quê? Porque tem essa cultura da beligerância, está sempre brigando, sempre em busca de inimigo. A imprensa é inimiga do Jair Bolsonaro. Que loucura! Ainda que a imprensa seja tudo de ruim. Para que ter a imprensa como inimiga? Não, eu não acho que ele devia ter a imprensa como inimiga, mas eu acho que a imprensa se posiciona como inimiga dele. Eu acho que a imprensa cometeu... A imprensa cometeu erros... Assim, erros associativos. Por exemplo, prenderam um soldado, um capitão, um tenente, sei lá quem, que está envolvido no caso Marielle. Aí, com a manchete diz, mora no condomínio do Bolsonaro. É um erro? Porra, é um erro, porque eu não sei quem mora no meu prédio. Quem mora no Rio, provavelmente todo mundo que mora no Rio. Quem mora no Rio tem um bandido vizinho. Quem mora no Rio pode ter. Tem um bandido vizinho. Eu conheço pessoas maravilhosas que tem gente que já parou a Polícia Federal lá e prendeu vários no prédio dele. Isso não quer dizer nada. Essa abordagem é um erro. Sem dúvida que é um erro. E a imprensa, eu fiz essa crítica na época, eu fico muito à vontade para falar sobre isso. Eu fiz essa crítica na época. A imprensa se comportou durante a campanha eleitoral, eu não vou generalizar,
parte da imprensa se comportou como adversária do presidente. Inclusive em entrevistas, né, tentando emboscar o presidente. Tratando o presidente como um inimigo, como um debatedor, que só se satisfazendo quando o presidente desse uma resposta que o colocasse numa posição difícil. Então, a imprensa errou muito. A imprensa tem muita dificuldade, sem querer generalizar, parte da imprensa, em lidar com o fenômeno Jair Bolsonaro, em lidar com a sua capacidade de comunicação direta. Mas o presidente Jair Bolsonaro tem muita dificuldade em lidar com o contraditório, tem muita dificuldade em lidar com a crítica, não lida bem com a crítica, reage mal à crítica, ataca individualmente jornalistas diante da crítica. Então, talvez fosse o caso, como me disse o Paulo Guedes há pouco tempo, que os ânimos precisam ser serenados dos dois lados. Bom, elegemos o Jair Bolsonaro, ele legitimamente. É legítimo. Ele precisa governar para a gente sair do buraco. Né? Estamos no mesmo barco, se afundar ele, afundamos nós. Mas ele tem que facilitar a vida. Mas a imprensa também tem que entender isso. Mas eu acho que está faltando um mediador, né? Olha, o problema nunca é a imprensa. O problema nunca é a imprensa. Mas é parte dela. Não, a imprensa boa ou ruim... Eu sou imprensa, eu acho que tem direito à fonte, eu acho que não é bem assim. Eu acho que a imprensa boa ou ruim, ela se coloca no seu devido lugar de imprensa diante de um bom governo. O governo Jair Bolsonaro, a impressão que eu tenho é que você vê os principais partes, por exemplo, a educação. O Ministério da Educação mais importante, o segundo maior orçamento da União. Tem uma discussão ideológica ali grande, disputando poder, qual o núcleo que vai ter mais protagonismo. A impressão que eu tenho é que o governo ainda não começou, com as exceções, por exemplo, das pastas, que eu brinco do governo Guedes, mas é uma brincadeira, da pasta da economia, porque o governo Guedes só é possível sob o aval chancela do presidente, e a pasta do Sérgio Moro, para a qual tem muitas críticas, mas estão trabalhando, as coisas estão se movendo. Mas pensa num governo como o federal do Jair Bolsonaro, ainda com a ressalva de que ele tenha ficado no hospital longamente. Qual é a identidade? Qual é o propósito? Para onde vai o governo? Qual é a principal bandeira do Jair Bolsonaro? É a da reforma da Previdência? Tem que fazer muita ordem ainda. Porque para mim, claramente, a principal bandeira brasileira é a reforma da Previdência rigorosa. O que significa a reforma da Previdência? Significa, tão simplesmente, viabilizar o governo do Jair Bolsonaro. A partir dela que a coisa vai... Você lembra do governo do João Figueiredo? Meu avô fez parte desse governo. Acho muito parecido os dois governos, em termos de composição de ministério. O governo do Figueiredo apostava muito deu errado. Apostava muito na política econômica do Delfim Neto como capaz de gerar condições para investimento em infraestrutura. O meu avô comandava um Ministério do Interior que era imenso, mas era um governo, portanto, voltado para a infraestrutura. Se você pegar o desenho do governo Jair Bolsonaro, ele é todo voltado para a área de infraestrutura. E essas pastas de infraestrutura estão comandadas por militares. Aliás, um dos melhores ministros do Jair Bolsonaro, pelo menos me parece, é o ministro da infraestrutura, Tarcísio Gomes. Mais um elogio. Está pé na estrada. Lembra até o meu avô. Viajando o Brasil inteiro, conhecendo as estradas, vendo os portos, o gargalo de infraestrutura que o Brasil tem. Mas para real. Uma identificação real de um problema. Para que esse desenho ministerial que o Jair Bolsonaro corretamente concebeu se torne funcional, ou seja, para que haja capacidade própria de investimento e credibilidade para investimento internacional, não tem jeito. Reforma da Previdência, descompressão fiscal. Então, o Jair Bolsonaro é refém de uma reforma da Previdência na qual, historicamente, ele não acredita. As pessoas mudam mais ou menos. Mas nós precisamos da reforma da Previdência. Precisamos. Espero que ele esteja convencido tanto quanto eu. E você participa da Jovem Pan, você escreve no Globo, você vira até meme, você sabe disso, né? Eu sou um grande meme. Mas é bom. É bom? É claro, porque está na boca do povo.
desde que eu entrei para o debate público e desde que eu tive protagonismo, que em certo sentido eu passei a incomodar, eu só cresci. Os meus espaços só aumentaram, os meus seguidores só aumentaram. Me façam mais meme. Outro dia um cara genial, André Guedes, que é um bolsonarista, mas que tem um cartoon espetacular, ele faz uns desenhos genial, ele me incluiu como personagem da série dele, o Andreazinha. Eu achei genial. Ele estava preocupado com a minha reação. Eu falei, André, isso é uma homenagem que você tá me fazendo. Eu estou inserido no debate público e eu sou falível, evidentemente. Qual é o meu único zelo? Qualquer análise que eu faço, qualquer projeção que eu faço, ainda que venha se verificar errado, ela tem 2 pilares fundamentais. A maioria está certa, mas quando eu erro, e acontece, com 2 pilares fundamentais. Assim, seu maior erro? Meu maior erro, eu realmente achava que o Jair Bolsonaro nunca seria presidente do Brasil. Eu nunca desqualifiquei o Jair Bolsonaro, eu sempre o levei a sério, eu achava que ele ia ser competitivo, mas eu achava que, como a maioria dos analistas, eu achava que à medida que a campanha acontecesse, pensando com a cabeça old school, à medida que a campanha tradicional, tempo de televisão, dinheiro, alianças partidárias, eu achava que o Alckmin ia necessariamente ascender, menos pelo Alckmin, mais pela polarização histórica, até um recall PT e PSDB. Mas eu acertei, eu o tempo todo disse, quando ninguém acreditava, há 2 anos, tem registro disso, que o candidato do Lula, fosse quem fosse, estaria no segundo turno. Ninguém acreditava nisso. Eu dizia que a partir do momento que o Lula ungisse o seu candidato, ele chegaria ao segundo turno. Eu não acreditava na Marina Silva, tinha 20%. Eu achava que ela ia acabar com 5%, ela acabou ainda menor. Então, erros e acertos. Mas quais são as premissas disso aí? A primeira, acertando ou errando, a análise tem lastro. Ela tem base, ela não é gratuita. Você percebe que, pelo menos eu tento, que tenha fundamento. Tem elementos, inclusive com base na histórica, para defendê-la, com base na história para defendê-la. E que, no final das contas, a análise seja provocativa, que ela faça as pessoas pensarem, que ela faça as pessoas refletirem. Errou, virou meme, eu quero acertar e virar meme também. O problema é esse. Qual foi o maior meme seu que você se tornou? O maior meme é até uma deturpação, né? Porque uma coisa é você virar meme por uma coisa que você disse, né? Então, eu falei que a máquina de moer do sistema ia acabar com Jair Bolsonaro. Isso virou meme, e eu acho espetacular. Isso virou meme, acho bom. Outra coisa é botar palavra na minha boca, o que tem acontecido. Aí eu já acho atividade criminosa, né? Por exemplo, pegam o frame da Jovem Pan, fotografam aquela fala, pegam o GC e alteram o texto, botando um conteúdo na minha boca que eu não disse. Isso acontece frequentemente. Então, aí eu fico furioso. Uma coisa é o meme, pegar uma coisa que eu disse e explorar, é do jogo. Outra coisa é pegar algo que eu não disse e falsear. Parecido com o que fizeram com a repórter do Estadão. Quer dizer, atribuir a ela um conteúdo que não saiu da palavra dela. Isso é uma prática do que eu chamo milícia digital bolsonarista, que é muito grande. É muito grande e é avalizada por ele, porque ele replica, ele e os filhos. Então, tem uma tentativa permanente de assassinar a reputação. Enquanto tiver no campo da brincadeira, do meme, falou, por exemplo, um erro recente meu, com todo fundamento, eu achava muito difícil, e eu disse que era impossível, porque tem isso, você conhece, né, Leda? Uma coisa é você escrever, né? Outra coisa é você estar no rádio. As pessoas não entendem isso. No rádio, na televisão, num programa ao vivo, você, mas você tem obrigatoriamente que subir 2 ou 3 tons. Eu acredito nisso. Você quase cria um personagem, tem um grau de assertividade necessária para atender o ouvinte, né? o espectador. Eu disse que achava impossível o Davi Alcolumbre se tornar presidente do Senado. Qual era o argumento? Eu achava impossível que o DEM, um partido pequeno, irrelevante, comandasse ao mesmo tempo as 2 casas. Esse era o motivo pelo qual eu achava impossível. Isso era um argumento viável no mundo real, antes daquela corda se esticar de tal maneira e o repúdio ao Renan Calheiros tomar corpo e se tornar decisivo, que foi o que fez com que o Alcolumbre se tornasse presidente do Senado. Errei, fizeram meme à vontade dessa minha fala, é do jogo. Outra coisa é pegar um frame e adulterar, fraudar o conteúdo para atribuir conteúdo a mim. E outra coisa é fazer ameaça.
porque eu também, como eu sou muito assertivo e sou crítico e não tenho governo de estimação e batia no PT, porque as pessoas falam, onde você estava, Carlos Andreasa, quando o PT estava no poder? Eu estava fazendo os livros que vocês, babacas, estão lendo agora para fundamentar a opinião de vocês. Eu estava publicando o Olavo de Carvalho, eu estava publicando o Roger Scruton, eu estava publicando o Bruno Garchagen, eu estava publicando o Rodrigo Constantino, eu estava publicando o Reinaldo Azevedo, que agora também está defenestrado. Todos aqueles que vocês adoravam e que ofereciam condições de pensamento para enfrentar aquele ambiente hostil do PT. Nesse lugar que eu estava correndo risco naquela época. Muito mais risco do que os bolsonaristas. E você sofreu alguma ameaça mesmo? Não, eu nunca sofri ameaça de petista, mas sofri de bolsonarista, inclusive com referência à minha filha. Jura? Claro, e tive que acionar a Polícia Federal para isso. A sua filha é uma bebezinha, né? Mas as pessoas não... Quantos anos? Tem 3 anos. Eu não falo sobre ela, eu não mostro foto dela e sou muito cioso nesse aspecto. Mas é muito ruim você estar numa rede social e de repente a pessoa falar fazer uma referência à sua filha e sugerir alguma coisa, como aconteceu. Então, isso é uma coisa nova que aconteceu agora, claro. E aí você vai ver que o rastreamento mostra que é um sujeito no interior de Alagoas que não tem acesso a você e que nunca vai fazer nada objetivamente, mas tem que estar alerta. Então tem um estado de coisas beligerante e é claro que não se pode atribuir responsabilidade ao presidente da República, mas esse tom agressivo de confronto permanente, ainda que seja retórico, contra a imprensa, estimula os malucos. Isso não se pode esquecer. E o presidente da República foi vítima de um atentado brutal. Você acredita que o Adélio Bispo é maluco? Eu acredito que ele é maluco, mas ele não é inimputável. Ah, tá. São coisas diferentes. Quer dizer, mas eles estão tentando. O Adélio Bispo planejou. Exatamente para ser inimputável. Vem cá, tem graus de maluquice, tem graus de demência, tem graus de deficiência mental. O Adélio Bispo, sem dúvida nenhuma, é um fanático com alguma debilidade mental, sem dúvida nenhuma, mas que planejou, premeditou, estudou um caso para atentar contra o presidente da República. Então, uma coisa... E o Carlos Bolsonaro me disse, que me confirmou a história do clube de tiro, que ele foi com o objetivo de fazer alguma coisa contra o Carlos Andreasa. Eu não tenho nenhuma... O Carlos Andreasa, desculpa, o Carlos Bolsonaro. Eu não tenho a menor dúvida disso. Sim. Ele foi no dia que o Carlos faria a prova... E aí ele teria uma munição suficiente, porque ele também estava ali como aluno, um curso que não custa barato, porque custa mais de R$700. Ele pagou em dinheiro vivo. Eu não acho legítimo. E ele foi no dia que o Carlos, por uma maluquice qualquer, não foi naquele dia, desistiu. Por sorte. Eu não acho ilegítimo que se queira investigar o que está por trás do Adélio. Porque ele tem uma concertação ali. Aqueles advogados mirabolantes. Sim, quem está pagando essa conta. Então, assim, o que nós sabemos? É maluco? É inimputável? Não. Inclusive porque já disse que se tiver chance, faz de novo. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de narrativa. Você vê, Leda, porque as pessoas querem o seguinte, eu não formo aqui ou acolá, eu não tenho caso fechado. Você gosta de ser independente? Eu sou independente, na medida possível, né? Quer dizer... Você já foi de algum partido? Não, nunca fui de nenhum partido, não tenho o menor interesse em vida partidária para mim. E não tem interesse em vida política? Nenhuma também? Vida política, a não ser como analista, como crítico. E é o seguinte, eu acho os partidos políticos muito importantes e gostaria de revalorizá-los, mas não como agente desse processo. Eu sou independente como possível. O que é independência para mim? Caso a caso. Claro que eu tenho a minha base, claro que eu tenho os lugares dos quais eu parto, mas eu tento ser justo. Você me apresenta um caso, eu vou isolá-lo, entender o ambiente, tentar identificar as nuances e gerar a minha opinião. Não porque é de esquerda ou por direita, porque tem canalha, tem vagabundo, tem pilantra em todo lugar. Aliás, o que mais tem. E quando você vai editar livros, porque Carlos Andreasa também é editor de livros? Eu edito livros o dia inteiro. O dia inteiro? O dia inteiro. Há quantos anos? Quantos anos? Eu nunca fiz outra coisa, né? Quer dizer, eu me formei em jornalismo na PUC, fui captado ainda jovem, aos 19 anos, pelo Pedro Corrêa do Lago para trabalhar com ele. Trabalhei com o Pedro e com a Bia Corrêa do Lago por mais de 10 anos. Fui morar fora, morei na França 1 ano, trabalhando com livros, como estagiário numa editora lá. Depois voltei ao Brasil para trabalhar com o Pedro e com a Bia de novo, numa outra posição, já como editor. E aí a Sônia e o Sérgio Machado me convidaram em 2012 para trabalhar na Record, sucedendo a Luciana Vilas Boas. Então eu sempre fiz livro e eu continuo sendo, se você pergunta, Carlos, o que você é? Eu sou editor.
é a minha maior Quando você paixão. chega no hotel, o que você diz naquela ficha? O que você escreve? Editor. Editor. Eu sou editor, é a minha maior paixão e é o que eu faço com o maior prazer. Eu tenho muita facilidade para escrever, gosto muito de escrever, mas eu acordo cedo, eu vou para a Record cedo, fico lá trabalhando em livros, editando livros, escolhendo livros, contratando livros, falando com os autores até 5 horas da tarde, quando eu me inicio, preparo o objetivo para entrar no ar na Jovem Pan, dentro da minha sala na Record. Tem um pequeno estúdio lá. Eu faço programa de 5h30, 6h30, acabou, eu volto a ser editor. Então, as pessoas perguntam, você abre mão de alguma parte do seu ofício de editor para ser colunista, comentarista? Absolutamente não, faz parte. O que eu acho que é novo e que gera uma certa incompreensão é que de fato é incomum um editor com proeminência, alguém importante numa das maiores editoras do Brasil, ter uma atividade paralela que não só aquela. Mas como eu me considero uma máquina de trabalho, como eu trabalho 20 horas por dia... gosta disso. E gosto muito, eu trabalho como editor muito mais do que boa parte dos outros editores, além de fazer tudo aquilo que eu faço. Então, tá no sangue, né? E quantas anda a literatura brasileira, os livros no Brasil? A política ganhou um espaço maior? Eu acho que a política ganhou um espaço maior, sobretudo a partir dos governos petistas, que ficaram uma experiência de permanência muito grande no poder, né? O Lula assumiu em 2013, a Dilma só foi sair em 2016, então você tem 13 anos de um governo e havia claramente uma demanda por livros que esmiuçassem esse processo, inclusive o autoritarismo, o projeto político autoritário do lulopetismo, e acho que a gente identificou isso muito bem. Então, isso veio para ficar, eu acho, porque o Brasil está em crise política. O Jair Bolsonaro ganhou a eleição, mas a crise política permanece. Para mim isso é muito claro. Sobre a literatura, obra de ficção, produção nacional, ela é muito vítima, e o mercado de modo geral, a crise brasileira. Né? Eu acho que a partir de 2014, que coincide com o início da Lava Jato, que coincide com a debacle aqui do Rio de Janeiro, que tem a ver com a Lava Jato, com a crise da Petrobras, porque é disso que se trata. O Rio é muito dependente da Petrobras, o Brasil foi muito impactado, o país entrou numa recessão. Você imagina, um país em recessão, o impacto sobre um mercado como o editorial, que é considerado como secundário, uma população que lê pouco, do que você abre mão no momento de crise? Você abre mão desse tipo de consumo. Então, nós ainda estamos sob essa depressão, além de tudo com crise das duas maiores redes livreiras, Saraiva e Cultura, com dificuldade em honrar seus compromissos, em pagar as editoras. Então, as editoras tiveram, e nós estamos muito sólidos, mas nessa mesma posição, um lugar muito conservador, menos investimento, menos lançamento, um impacto muito grande sobre o autor brasileiro, sobretudo aquele que faz ficção. Então, não é um bom momento para a literatura brasileira, não é um bom momento para o autor brasileiro, mas não é possível que a gente não tenha chegado já no fundo do poço. Quer dizer, e aí a gente volta à questão fundamental, as coisas são todas amarradas. Uma vez acontecendo essas reformas liberais do Paulo Guedes, se Deus quiser, chanceladas pelo presidente, a economia destravada, um bom sinal para os investidores internacionais, porque a economia tem também o seu aspecto simbólico, você passa uma mensagem, aprovou a reforma da Previdência, opa, alguma coisa grande aconteceu aí. Eu acho que a economia volta a tracionar, volta a gerar emprego, as pessoas voltam a consumir, porque no final das contas, as pessoas pararam de consumir. Agora eu percebo até um aumento do consumo de livro, talvez. O problema é que o cara consome e a livraria não nos paga. Então, ainda é uma atração difícil. A engrenagem ainda tá difícil. Emperrada, né? E porque você também é acusado de editar os livros de direita, né? Publico todo mundo. Eu publico Olavo de Carvalho e a Márcia Tiburi. Mas é que ninguém publicava. Falar nisso, a Márcia Tiburi foi para Paris. Foi. Eu já sabia há algum tempo dessa saída dela. Não conheço exatamente os motivos, mas é o mesmo caso do João Willis. Cada um sabe onde aperta o próprio calo. Né? Cada um sabe a porta. E se pode, se tem bolsa, se tem condição de morar fora, que vá. Eu não faço esse tipo de julgamento. E como eu já fui ameaçado,
Eu entendo que alguém possa se sentir ameaçado. E o se sentir ameaçado tem graus diferentes. Cada um tem uma sensibilidade. Por exemplo, a menina Constança Rezende, vítima do ataque das milícias digitais à repórter do Estadão, nesse caso dos áudios, claramente uma fraude, segundo a minha visão, mas eu ouvi aquilo 1 milhão de vezes, a intenção atribuída a ela não está ali, ela, pelo menos no primeiro momento, saiu das redes sociais. Reagiu se protegendo. Eu sou de outra natureza. Eu vou pro confronto, eu vou pra briga, mesmo ameaçado, eu vou pra cima. Mas cada um sabe onde aperta o seu calo. E se eu tivesse oportunidade, eventualmente, eu não sou ameaçado para isso, nem é a minha natureza. Eu gosto de ficar no Brasil, eu gosto de trabalhar aqui, gosto de tumultuar, de polemizar aqui. Mas se eu tivesse dinheiro para morar fora, para ter uma experiência fora, para tirar um ano sabático, por que não? Vai com tudo, maravilhoso. Na França, espero que ela seja feliz, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, eu publico muitos autores de esquerda. Eu vou publicar agora, reeditar, aliás, com grande cuidado, um livro primoroso do Éric Nepomuceno, que é um intelectual de esquerda, um massacre, sobre o massacre de Eldorado dos Carajás do MST. É hora de falar sobre isso, tem a ver com o governo Bolsonaro, tem um conflito aí a esse respeito. Eu faço o que todos os editores fazem, com uma diferença, eu publico uma área que ninguém tinha coragem de publicar, altamente lucrativo. Então, na verdade, é o seguinte... O Olavo vendeu 500 mil, não é isso? 500 mil, e todos venderam muito, porque tem demanda para esses leitores. E qual é o papel do editor? Porque também estava reprimido, né? Não tinha ninguém publicando. Demanda reprimida, mas qual é o papel do editor? É investir no debate público. Eu não consigo acreditar que um editor não publique um autor porque ele é de direita, temendo, até uma coisa pré-ideológica, temendo o que o coleguinha da outra editora vai dizer. Olha, ele é de direita. Pelo amor de Deus, isso é um negócio, isso é um mercado. E o papel do editor é publicar tudo. Então, eu faço exatamente... Façam suas escolhas, senhores. E eu faço tudo que os outros fazem. Vocês, os leitores, claro, né? Claro. A Record é plural. O Sérgio e a Sônia Machado sempre acreditaram nisso. O Alfredo Machado acreditava nisso. Então, eu publico tudo que os outros publicam e aquilo que eles não publicam também. Eu faço o papel dos editores melhor do que eles, pô. Então agora nos resta torcer para o mercado editorial, como as livrarias e tal, melhorarem. Como o Brasil melhorando, elas também melhoram. O país melhorando, a economia reaquecendo, voltando a gerar emprego, credibilidade voltando, as pessoas se sentindo seguras para investir, o mercado editorial vai junto, com as limitações evidentes de um país analfabeto. Que a gente volta à questão, quer dizer, as editoras se profissionalizam, nós fazemos livros cada vez melhores e com maior beleza e acabamento. No entanto, o público leitor aumenta pouco, o público leitor é restrito. Sobre isso ninguém quer falar. Qual é a tiragem média de livro no Brasil? Eu tenho dúvida sobre se ainda é 3 mil exemplares. Se não é menos, claro. Diminuiu, Não tem consumo e a base é pequena, não cresce. Eu acredito muito numa juventude leitora em formação agora. A garotada que tem 12, 13, 14, 15 anos. Acho que pode vir a aumentar essa base. Mas é tudo um investimento que nós estamos fazendo. As editoras fazem um investimento em educação muitas vezes melhor do que o Estado. Então façam os investimentos, senhores. Fazemos. Tá Se depender do Vélez Rodrigues vai ser difícil. Não sei, estou doido para entrevistar ele. Se ele quiser me dar uma entrevista. Sabe o que é engraçado? Já falei com um assessor dele, que é até um autor. Eu li, Bruno Garchag. Grande Bruno Garchag. Estou nessa batalha. Bruno, tem certeza, Bruno, que você vai ficar no governo? Estou brincando. Eu não sei se ele vai ficar lá, mas ele vai me ajudar. Olha aqui, Leda, o Vélez Rodrigues é um intelectual importante. Eu li a obra dele. Ele tem, inclusive, uma teoria interessante sobre educação. Eu não desqualifico o intelectual Vélez Rodrigues, um liberal na acepção da palavra. Ele defende que o ambiente cultural... Aliás, cita até a Colômbia, país natal dele. Porque tem alguma xenofobia contra o Vélez Rodrigues também, que é uma coisa espúria, que não se pode desqualificar no modo como ele tem sido tratado. Tem. Muito camuflado, mas tem. O Vélez Rodrigues defende, com base na experiência colombiana, que a Colômbia é um país extraordinário, deu a volta por cima, venceu aquela situação terrível. Eu não conheço, mas meus amigos que foram estão encantados. Com base no investimento em cultura, alta cultura para a garotada, mostrando as alternativas, música clássica, teatro, cinema, como elemento fundamental para a constituição de um caldo de cultura necessário. Mas a cultura é a saída. Essa é a tese do Vélez Rodrigues. Educação são as saídas. Essa é a tese do Vélez. Mas como fazer aplicar isso numa burocracia que é muito resistente? Porque uma coisa que esse pessoal não calcula, que eu tenho uma vertente revolucionária no governo Jair Bolsonaro, que eu acho perigosa,
que é essa que caça as bruxas e que pede cabeça e que está sempre brigando, inclusive internamente, derrubou o Bebiano e agora a pressão contra os militares. Tem uma disputa esquisita ali, uma coexistência difícil. Mas mesmo isso precisa ser feito tendo em vista o fato de que existe um establishment ali muito poderoso que vai resistir a essas ideias. Será que não tem essa guerra de ego em todos os governos, não? Em todos os partidos, tem o tempo todo. Eu acho que tem, mas fascina e as pessoas são loucas por ele, os egos cada vez inflam mais. Sim. Acho que tem uma coisa, tem projetos mais do que egos, né? Por exemplo, no caso do governo Jair Bolsonaro, eu identifico 3 núcleos. Claro que essas coisas são dinâmicas e os núcleos interagem, mas pensando em termos esquemáticos, né? Tem o núcleo militar, muito importante, que está presente muito poderosamente dentro do Planalto, é o núcleo do general Heleno, em certo sentido do general Mourão, do Santos Cruz, é o núcleo que está tocando essa área de infraestrutura, é muito poderoso. Mas o Exército sabe que tem que acertar, muito poderoso, moralizado. Muito poderoso e muito competente. E eles exatamente. São muito ciosos, pragmáticos, muito competente. Tem o núcleo econômico liberal, que é algo novo, é competente, mas é novo. Não é a Constituição Fundamental do Jair Bolsonaro. Foi algo que ele entendeu necessário. Então, portanto, eu avalio numa posição mais frágil, considerando os demais. E tem o núcleo, que é o que mais me incomoda, que é o núcleo ideológico, que eu chamo de nacional populista, que é o núcleo dos filhos, do Eduardo, do Carlos, que é o núcleo que comanda o Ministério da Educação e das Relações Exteriores. Você fala por causa do Olavo, né? Eu acho que a influência do Olavo no governo é superestimada. Eu acho que quem tem poder mesmo no governo, nesse núcleo ideológico, é o Eduardo Bolsonaro. O Olavo diz que só indicou os 2, que falou com o Bolsonaro 2 vezes, que não tem nada a ver. Mas ao mesmo tempo ele fez críticas quando faz críticas duras, os alunos dele mas eu acho que o Olavo não tem, nem quer ter esse braço dentro do governo. Ele tem alunos influentes ali. Mas ele não quer estar ali. Não quer, não é dele. E é bom que não queira, é um intelectual, um pensador, tem uma obra que deveria ser mais lida, inclusive. Mas o ponto que eu acho que a coexistência entre esses 3 grupos é muito delicada. Quer dizer, é muito difícil a coexistência em longo prazo entre esse grupo popular, nacional populista, núcleo ideológico, e o núcleo liberal do Paulo Guedes. São projetos de mundo divergentes. Então, no entanto, quem segura o núcleo liberal, o núcleo econômico, são os militares, o núcleo dos militares, porque precisam das reformas liberais para poder destravar os ministérios sob sua gestão. Então, é uma dinâmica nova. Isso precisa ser considerado. Não é nova era, não é nova política, mas é um novo governo. A conferir. Valeu, obrigado. Obrigadíssimo. Vou te dar aqui a caneca, símbolo do canal, para você tomar um café antes de ir pro ar. Obrigado. Entre um livro e outro. Prazer, sou fã desse canal. Opa, um beijo. Obrigado, valeu. Obrigado a vocês por estarem nos assistindo. Até a próxima. Vem com a gente.